8h04, o Novo Dia está de volta. Fique com a gente, participe pela hashtag Novo Dia para a gente bater aquele papo gostoso por aqui durante toda a manhã. Aliás, a gente vai falar um pouquinho agora sobre Olimpíadas de Tóquio. Opa! Faltam 4 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, 2 dias para o início das competições, só que a Covid-19 ainda é motivo de preocupação. Até o momento, 61 casos foram confirmados entre pessoas envolvidas ali com o evento. Então, para a gente saber sobre esse assunto e os cuidados também que as delegações devem tomar, inclusive as delegações brasileiras ou a delegação brasileira de vários esportes, vamos conversar com Paulo Puccinelli, médico do Comitê Olímpico Brasileiro. Fala direto do Japão, já está com a máscara dele ali também, já se protegendo. Puccinelli, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você comentasse com a gente sobre os cuidados que as delegações ou as orientações que vocês passaram aí aos nossos atletas para que eles se protejam, porque a gente já está vendo vários atletas de outras delegações de outros países se contaminando com a Covid-19. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Evandro. Bom dia a todos aí no Brasil. As recomendações estão sendo intensificadas e a gente tem diariamente falado para toda a delegação a importância de todas as medidas aí para evitar o contágio. Então, o uso de máscara em tempo integral, os atletas e todos os envolvidos com jogos estão usando máscara o tempo todo, com exceção do momento ali do treinamento específico. Além disso, as questões de limpeza das mãos, do uso de álcool gel, cada membro aqui da delegação tem o seu próprio álcool e a gente tem várias medidas para diminuir os riscos e até agora, por enquanto, toda a nossa delegação aí, nenhum caso positivo, graças a Deus. Doutor, meses atrás, Elisa falando com você, obrigada, viu, mais uma vez pela gentileza de estar com a gente aqui ao vivo, do Japão, Elisa. Ao vivo com a gente aqui no Brasil. Meses atrás, a gente acompanhava a discussão de se seria obrigatório estar vacinado para participar dos Jogos Olímpicos. E aí era uma discussão complexa, né, visto que nem todos os países estavam vacinando e os atletas geralmente são pessoas mais jovens e não chegou ainda a faixa etária de vacinação deles. Qual é o cenário, então, de maneira geral, da nossa delegação? Temos atletas vacinados ou boa parte não está vacinada? Como é que funcionou esse processo? Bom, aventou-se a possibilidade de ser obrigatória a vacinação para os Jogos, mas isso acabou nos confirmando pelo comitê organizador. Mas a gente conseguiu com que toda a delegação entrasse no calendário vacinal do governo brasileiro. E a gente tem um cenário atual de mais de 80% de toda a delegação vacinada com 2 doses. Isso foi fruto aí de todo um trabalho da área médica do Comitê Olímpico Brasileiro, de orientar os atletas, os oficiais, para que se vacinassem. A gente fez algumas campanhas em São Paulo, no Rio de Janeiro, para conseguir vacinar o máximo de indivíduos possíveis, para diminuir aí os riscos da gente ter qualquer contaminação na nossa equipe. Doutor, teve gente que se recusou a tomar vacina e aí, neste caso, vocês tomaram alguma medida? Não, a gente orientou a importância, até por conta de que caso houvesse algum caso ou se o indivíduo se contaminasse, tem todas as restrições e toda a questão da quarentena. A grande maioria, como disse, mais de 90% dos atletas e mais de 80% de toda a delegação se vacinou. Esses que não se vacinaram, muitos foi por conta que a gente tem atletas e membros da comissão que não moram no Brasil, né? E aí isso dificulta um pouco a logística. A gente tem alguns casos de indivíduos que optaram por não se vacinar, mas a nossa orientação sempre foi para a questão da vacina, para a gente diminuir aí esses riscos de qualquer problema aqui. Seguimos conversando aqui do Brasil com o médico do Comitê Olímpico Brasileiro que está com a gente ao vivo no Japão. Doutor, nos conte o seguinte,
Um evento olímpico, bom, a gente está falando do maior encontro esportivo do planeta, né? Então acaba que os olhos do mundo inteiro estão voltados para isso. Já chama muito atenção por protocolos muito rígidos e organizados. Agora, com o Covid-19, conta pra gente, por favor, alguma curiosidade, como é que tem sido esse ritmo de trabalho com o Covid? Por exemplo, as medalhas. Não vai ter mais alguém que chegue ali e coloque a medalha no atleta que venceu a categoria. Ele mesmo vai ter de pegar e colocar em si. Quais são mais as curiosidades, as diferenças que tem nesse ano de pandemia? Exato, Elisa. A gente tem um livro que rege as regras dos jogos, chamado Playbook. E quando a gente recebeu esse livro, parecia impossível toda a organização para que isso acontecesse. E aqui no Japão a gente está sendo surpreendido pela efetivação de todas as medidas. A gente realmente está vivendo numa bolha aqui. A gente não tem contato algum com a população japonesa. E isso se tornou até interessante porque se mostrou uma via de mão dupla. Fato que os Jogos Olímpicos diminua risco de trazer qualquer problema para a população japonesa e vice-versa, né? A gente também se sente mais seguro por conta da rotina de teste. A gente tem se testado diariamente. Além dos testes diários, a gente tem um aplicativo que a gente precisa colocar nossa situação do dia, a temperatura corporal, se tem algum sintoma. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui no hotel que eu me encontro, eu não posso nem apertar o botão do elevador, tem um indivíduo que fica do meu lado, e aí quando eu preciso subir ou descer para o quarto, preciso avisar que eu preciso descer, e aí vem um membro ali, um membro do staff para fazer esse serviço. Ou seja, a gente está realmente vivendo uma bolha. Foi passado para a gente que a gente viria para os Jogos Olímpicos e não viria para o Japão, né? Então, está proibido a circulação na rua, visitar qualquer ponto turístico. A gente não está aqui para fazer turismo, e sim para fazer uns jogos o mais seguros possíveis. Doutor, eu conversei com alguns atletas durante esses dias, alguns que estavam em preparação, e eles me disseram que também há um monitoramento feito pelo governo japonês muito intenso, inclusive com aplicativos de celular. Alguns jornalistas também, colegas, me relataram que não estão conseguindo se deslocar porque eles estão sendo monitorados o tempo todo, então eles precisam manter os cuidados. De fato, há essa organização muito intensa do governo japonês em saber para onde as pessoas que participam da Olimpíada como um todo estão indo? Sim, sim. Antes mesmo de vir, todo o departamento de logística do COB teve um árduo trabalho de preencher todo um diário de onde todos estariam todos os dias e horários. Então, eles têm total controle de onde a gente está e as pessoas que a gente está, porque caso alguém teste positivo, além desse indivíduo ele se isolar, a gente vai ter que arcar com isolamento de todos os contactantes. E tem a questão do aplicativo, né? Então a gente precisa diariamente, e se a gente não preenche, a gente tem a notificação de que não preencheu. E os membros da parte médica, também a gente tem acesso a todos os indivíduos que não preencheram, e a gente precisa ir atrás de um por um para informá-los aí do preenchimento desse aplicativo. Ou seja, a gente está sendo muito monitorado, a gente está sendo muito vigiado. E, como eu disse no começo, ainda bem, a princípio, estamos safos de qualquer infecção na nossa delegação.